Bom, meus irmãos, eu comecei a fazer a exposição das parábolas do Senhor. Nós já vimos a parábola do semeador, já vimos também a parábola dos dois fundamentos, né, das últimas vezes que estive aqui pregando. E nós vimos ali o quanto Jesus é sábio na maneira de lidar, de comunicar, de utilizar essas figuras para fazer com que as pessoas entendam realidades espirituais, ao mesmo tempo que muitos também não podiam compreender aquilo que ele trazia, mas mesmo assim os seus propósitos foram alcançados. E Jesus é alguém com a inteligência infinita, de maneira que ele utiliza as coisas mais simples do dia a dia para expressar as verdades mais profundas com relação às coisas do seu reino. E então, quando nós olhamos para Deus, para a sua graça, nós ainda não entendemos o quanto Deus é gracioso. Quando você imagina que Ele é gracioso, Ele ainda é muito mais do que você pode imaginar. Quando você imagina que Deus é bom, Ele ainda é muito melhor do que você pode imaginar. Então, quando você se depara com o Senhor nas Escrituras e as verdades que Ele vão trazendo, elas são extremamente maravilhosas, e por isso a única razão que resta é glorificar esse Deus tão bondoso e tão gracioso. Nós vivemos em um mundo caído, um mundo em trevas, um mundo sem esperança, um mundo desnorteado, um mundo vazio, um mundo cada vez mais bagunçado e corrupto. E a única esperança, a única luz que resta para os homens é Cristo. Não há outra saída. Eu já estou adiantando o fim do sermão, inclusive. Cristo é a luz desse mundo. Deus é tão gracioso e tão bondoso que Ele entra na história para salvar pecadores. Ele se dispõe como dá o seu único Filho bendito, Jesus Cristo, que deixa a glória e se humilha para vir até nós. Isso não é qualquer coisa. Isso é a coisa mais grandiosa que já existiu. Não se compara a nenhum rei dessa terra, a nenhum político, a nenhuma autoridade, a nenhuma pessoa famosa. É totalmente diferente. O Filho de Deus pisando na terra, e mais ainda Deus buscando pecadores. E uma figura muito forte na Bíblia, e inclusive nós podemos ver vários textos sobre isso, é o Deus que busca, não porque Ele necessite de alguma coisa, mas um Deus que busca graciosamente aqueles a quem Ele quer salvar. Então, diferente de todas as visões religiosas do mundo, você só vai encontrar um Deus buscando os pecadores nas Escrituras. O Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu convido os senhores a abrirem suas Bíblias aí, no Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então, lhes propôs Jesus esta parábola: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Meus irmãos, esse trecho aqui do Evangelho de Lucas, onde é relatado essa fala de Jesus, ele tem 3 parábolas aqui. Hoje nós só vamos ver a primeira, que é a parábola aí da ovelha perdida, mostrando esse Deus que busca o pecador. A segunda é a parábola da dracma perdida, e a terceira é uma das mais famosas, talvez, das Escrituras, que é a parábola do filho pródigo. Existem quadros, existem poesias, músicas, filmes sobre essa cena, inspira muitas pessoas, mas nós vamos ficar com a da ovelha perdida. E é muito comum também a figura da ovelhinha nas escolinhas de criança, aquela coisa toda. Mas antes da gente entrar na parábola, a gente tem que entender o que é que Jesus está dizendo, para quem Jesus está dizendo, por que Jesus está dizendo isso. E nós sempre devemos fazer perguntas ao texto. Por que Jesus contou essa história? Foi do nada? Foi porque ele estava ali, sei lá, trocando ideia com todo mundo e de repente veio na cabeça dele falar de ovelhas e tudo mais? É óbvio que não. Jesus nunca fez nada por acaso.
né? Nunca, nada do que ele fez e todo o tempo dele aqui na terra foi milimetricamente aproveitado de maneira perfeita, de sorte que todas as suas palavras e todos os registros sobre ele são aquilo que nós precisamos saber a respeito das suas verdades. Então, em primeiro lugar, que vai mostrando para nós a quem Jesus está falando, quem está próximo a ele. Aqui já diz para nós no verso 15 que se aproximavam de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Né? E aqui algumas coisas são importantes. Quem eram os publicanos? Os publicanos eram pessoas odiadas pela população. Eles eram funcionários do Império Romano e eles tinham como incumbência cobrar os impostos. Então, assim, geralmente eles não tinham um salário fixo. E o que é que acontecia? Ou o chefe ali da província, ou então algum outro senhor muito rico, colocava ele como o chefe de um local para cobrar os impostos das pessoas. E dessa forma ele tirava o dele dali. E muitas vezes eles abusavam. Né? Qualquer semelhança também com a nossa época não é mera coincidência, não. Né? Já é um costume muito antigo dos governantes explorarem as pessoas, e os romanos eles tinham essa característica. Né? Eles dominavam o local, colocavam chefes ali, muitas vezes pegavam líderes locais, e dessa forma eles exploravam aqueles lugares até tirar o último centavo. E os publicanos tinham essa função. E como eles eram do meio do povo, geralmente era algum judeu ali que assumia esse trabalho e ele acabava se tornando um traidor da população. Eles eram amaldiçoados, eles eram odiados por todos, e não era por menos, porque eram exploradores, a maioria deles. Nessa palavra publicano, inclusive, vai se tornar sinônimo de gente ruim, gente enganador, egoísta, mentiroso, ladrão, né? Adjetivos que hoje nós utilizamos para uma outra classe na nossa época. Mas os publicanos não eram bem-vindos, eles não eram respeitados, eles eram considerados pessoas inferiores, e as outras seitas religiosas não tinham eles em consideração. Esses aí já estão perdidos, condenados, não são dignos nem de misericórdia, nem de respeito, absolutamente nada. Né? Em vários momentos dos evangelhos você vai ver Jesus conversando com eles, né? Alguns muito famosos, como é o caso de Zaqueu, né? Como é o caso do próprio Levi, que é Mateus, era também um cobrador de impostos. Se você voltar aí em Lucas capítulo 5, Lucas 5, versículo 27, você vai ver quando Levi é chamado, só para lembrar aí quem eles eram e quanto Deus é gracioso. Verso 27 aí do capítulo 5 de Lucas diz assim: passadas estas coisas, né, tinha uma série de acontecimentos aqui narrados, saindo viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? E a resposta de Jesus foi: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Né? Que resposta tremenda. Então, Jesus tinha esse hábito aí de se juntar com essas pessoas. Imagina que coisa graciosa, de repente todo mundo considerava um nada, e agora um grande mestre te chama para segui-lo, e fala com você, né? Ensina você, se preocupa com você, come com você. Isso era algo chocante para a época. Então, assim, os fariseus estão escandalizados com as atitudes de Jesus. As pessoas olhavam assim: nossa, mas quem é esse? Né? Imagina, eles eram totalmente desprezados, eles eram considerados um lixo na sociedade. E Jesus está no meio deles. Né? E aí, voltando lá no capítulo 15, aproximavam-se de Jesus. E eles ficavam atraídos por Jesus. E não era por menos, né? Porque de repente aparece um mestre falando com autoridade, e mais ainda, falava com eles também. E não os desprezava dessa forma como os outros faziam. E aqui também, geralmente, vem outro grupo, né, que envolve os pecadores. A palavra pecador na Bíblia é utilizada para todos nós, todos somos pecadores.
Mas aqui, especificamente, essa palavra pecadores, ela é voltada para as pessoas que muitas vezes cometiam um pecado público, né? Algo escandaloso, assim, que todo mundo ficava chocado, e aí, de repente, aquela pessoa era considerada excluída, principalmente pelos fariseus, né? E eles tinham essa característica. Nesse grupo você ia encontrar prostitutas, pessoas de outros grupos que faziam coisas terríveis e que também não se encaixavam com os fariseus e com os outros judeus. Então, os fariseus não se misturavam com esse tipo de gente, né? Mais ou menos uma teologia estilo o personagem do Chaves, né? O Kiko. Vamos, tesouro, não se misture com essa gentalha, né? Eles tinham o hábito de se olhar superior, eles se achavam melhores do que eles. Então, isso aqui é algo assim que até nós talvez vivêssemos na época, iam ficar assim escandalizados com a atitude de Cristo, quão radical ela era, o quanto ele quebrava tudo, assim, as ideias comuns das pessoas só para buscar pecadores e cumprir a sua missão. E aí então no verso 2 diz para nós o outro grupo aí que está próximo e que o tempo inteiro perturbava e tentava de alguma forma perseguir Jesus. E murmuravam os fariseus e os escribas, né? Quem eram os fariseus, quem eram os escribas? Os fariseus também eram um grupo religioso. E eles eram considerados pessoas muito zelosas da lei, eles se consideravam separados. Tanto que a palavra fariseu tem a ver com alguém separado. Ou seja, nós somos muito santos, nós zelamos muito, nós temos uma série de regras e leis dentro da palavra e nós somos melhores do que os outros. Infelizmente foi aí que eles foram chegando. Eram homens que conheciam bem o Antigo Testamento, porém, infelizmente, eles ficavam só na parte externa e acrescentavam um monte de comentários e um monte de regras a mais, além daquilo que a palavra de Deus ensinava, e eles se consideravam mais santos, melhores do que os outros, e olhavam os outros de cima para baixo. Então, os fariseus estavam escandalizados com Jesus. Quem é esse? Esse homem diz ser o Filho de Deus, o Messias ou o Mestre, e está com essa gente, com esse tipo de pessoa, né? Jamais eles iam considerar Jesus de alguma forma. E aí tinha também os escribas. Os escribas, como a própria palavra fala, eles faziam parte de uma classe, inclusive eles eram uma elite, né? E faziam parte do governo também, eram muito ligados ao governo romano, apoiavam muito o governo. E eles, de muito tempo, tinham o hábito de copiar a lei, estudar a lei também do Antigo Testamento. Eram homens que tinham certo zelo, uma capacidade incrível também de memorização, e eles acabavam se destacando muito e se tornam um grupo separado, né? Nem sempre eles se davam bem com os fariseus, mas volta e meia eles estavam sempre juntos, eles tinham essa característica. Nós nos achamos melhores do que os outros, né? Uma visão religiosa bem complicada. E aqui a gente vê um grupo de pessoas que se consideravam justas, né? Quando Jesus fala, eu não vim salvar justos, não é que ser justo é ruim, mas é que esses homens, eles se viam como justos. Eles não eram justos de verdade, né? Eles se achavam muito melhores. Eles tinham uma ideia deturpada da palavra de Deus, das coisas de Deus, das ordens que Deus dava. E, portanto, eles acabavam, ao invés de levar a palavra de Deus às pessoas, eles acabavam fechando as portas para as pessoas com relação a Deus, né? Eles eram terríveis, hipócritas, gente ruim. Aquela classe que tentava se destacar pela vestimenta, pelo conhecimento e pela santidade, entre aspas, mas eles desonravam a Deus e o seu coração estava cheio do que não presta. E Jesus o tempo inteiro confrontou, calou, e nenhum deles pôde acusar Jesus de nada. E aí eles estavam murmurando entre eles, né? Dá até para imaginar a cena, um cutucando o outro, dizendo, olha lá, o tal do Messias, com quem que ele anda, né? Onde ele está sentado, ele foi comer na casa de um publicano, né? Aonde que esse homem é um profeta de Deus, né? Ele é como eles, é um qualquer, ou não é digno de crédito. E obviamente eles odiavam o Senhor do mais profundo do seu ser. Eles tinham inveja de Jesus, eles tinham raiva de Jesus. E Jesus os confronta de maneira dura muitas vezes. Você vai ver Jesus muitas vezes dizendo que eles são como víboras, são filhos do diabo, inclusive. Jesus não mediu palavras para descrever o quanto eles eram maus, justamente por conhecer os intentos dos seus corações. Eles tinham uma aparência de santidade, uma aparência de que eram religiosos, assim, sérios, mas infelizmente eram pessoas terríveis. Infelizmente, tem muitas pessoas assim hoje também. Então, verso 3, Jesus agora, para explicar para eles por que ele está comendo com pecadores, Jesus vai contar uma parábola.
né? E como eu já expliquei, a parábola ela é usada para você contar uma coisa maior, usando coisas mais simples. E ela vai fazendo comparações. E Jesus vai contar essa parábola da ovelha aqui agora para eles. Mas será que Jesus tirou isso de onde? Né? De onde surge essa imagem? Embora naquela época era comum, né? Os pastores de ovelhas o tempo todo ali trabalhando, era uma classe conhecida na época de Jesus. Os fariseus não consideravam pastores como uma classe respeitada. Para eles era algo impuro, né? Então eles também, ouvindo a parábola de Jesus, eles nunca iam se identificar com os pastores, porque para eles um pastor era impuro, mexia com animais impuros e, portanto, estavam desclassificados na sua religião. E aí então Jesus vai contar justamente a história de um pastor e vai contar a história de ovelhas, né? Tem até a musiquinha famosíssima antiga, eram 100 ovelhas, que acredito que muitos aqui já ouviram essa música, é bem conhecida. Mas Jesus, ele tem um pano de fundo aqui da palavra de Deus, né? Se você lê o profeta Ezequiel, você pode abrir sua Bíblia, deixa marcado aí, vamos lá em Ezequiel. Ezequiel capítulo 34. Ezequiel 34, nós vamos ler a partir do verso 11. Diz assim a palavra do Senhor. Isso aqui foi escrito quase 1000 anos antes de Jesus Cristo, né? Verso 11, Ezequiel 34 diz assim: Porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Tirá-las-ei dos povos e as congregarei dos diversos países e as introduzirei na sua terra, apacentá-las-eis nos montes de Israel, junto às correntes e em todos os lugares habitados da terra. Apacentá-las-ei de bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Deitar-se-ão ali em boa pastagem, terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com justiça. Quanto a vós outras, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus, eis que julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Até aqui por enquanto. O que é que aconteceu com o povo de Israel? Eles foram escolhidos para, vamos dizer assim, atrair as pessoas para Deus, para pastorear o povo de Deus, mas os líderes da nação fracassaram nessa missão. Infelizmente, muitos se envolveram com a idolatria, né? Se esqueceram de Deus, desonraram a Deus, pecaram contra Deus, e como falharam nessa missão, aqui Deus, e é uma profecia que se cumpre em Jesus Cristo, Ele vai dizer: eu mesmo vou apacentar minhas ovelhas, eu mesmo vou resolver e fazer o que vocês falharam em fazer. Então, a palavra de Deus já há muito tempo já mostrava isso, Deus trazendo as suas ovelhas de volta, juntando os seus, né? E em vários outros salmos e outras passagens das Escrituras, Deus usa essa passagem das ovelhas. Deus se coloca como o bom pastor, né? O pastor supremo. E a figura da ovelha ela é muito rica em símbolos, né? Quando Deus trata sobre nós. Então Deus começa a congregar todas, trazendo todas para eles. E o verso 15: eu mesmo apacentarei minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. Né? Vou buscar a que estiver perdida, a desgarrada, vou quebrar que tiver, ligar que estiver quebrada, vou fortalecer a que está enferma, mas aqui ainda tem a gorda e forte destruirei. Aqui também existe uma linguagem simbólica com relação às que se acham justos, apacentá-las-ei com justiça. Então, Deus fez essa promessa lá atrás, e ela vai se cumprir lá na frente em quem? Em Jesus Cristo. Então, quando Jesus começa a contar essa parábola das ovelhas, as pessoas da época dele, que conheciam também o Antigo Testamento, até os próprios fariseus ali, alguns outros, aí iam acabar entendendo de onde é que Jesus está tirando isso. Em outras palavras, ali Jesus está deixando claro para nós que ele é o cumprimento, ele é o Messias, ele é aquele que Deus envia para apacentar suas ovelhas.
Então Jesus nunca falava nada do nada ou por qualquer razão, ele não só pegava exemplos aleatórios do dia a dia, mas ele também aplicava muito bem a palavra do Senhor. Então você tem a profecia lá atrás, você tem o cumprimento dela lá na frente, e quando a gente olha para Jesus, ele é o Filho de Deus, ele é o Verbo encarnado, ele cumpre todas as profecias, e todo o anseio por ele lá do Antigo Testamento é realizado quando ele, nascido de mulher, vem a esse mundo para salvar pecadores como nós. Aí volte lá em Lucas, né? Então Jesus propôs essa parábola. Qual dentre vós é o homem, né, que possuindo 100 ovelhas, não era muito incomum, às vezes os rebanhos eram juntos ali e davam uma quantidade boa de ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca do que se perdeu. É importante frisar que deixar no deserto, não é que Jesus abandona as 99 para ir atrás de uma rebelde, de jeito nenhum, né? E até porque ele não explica muito, porque todo mundo aqui já sabia que qualquer pastor sério no seu trabalho ia deixar suas ovelhas seguras, ou com um outro pastor vizinho ali, ou num local, né, num cercado, fechado, para ir em busca da outra. Elas não estavam abandonadas, porque quando você lê a expressão no deserto, pode dar essa impressão, mas não, né? Elas estão seguras, elas estão protegidas, elas no momento não estão precisando de cuidado direto do seu pastor. Então ele vai atrás daquela que se perdeu, né? Ele diz: qual homem, se tiver 100, né, e aí perde uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai buscá-la da que se perdeu, até encontrá-la, né? Ou seja, esse cara não vai sossegar enquanto ele não tiver com a ovelha dele de volta, e achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. Talvez muitos aqui já viram a cena, até já fizeram, né? Quem tem roça e ligado muito animal, a cena do cara carregando aqui a ovelha no pescoço, né? É muito comum essa cena também aqui no Nordeste. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque eu já achei minha ovelha perdida. Né? Então Jesus começa a contar essa história aí, essa parábola desse homem que perdeu a ovelha. Como eu falei para vocês, Jesus é o cumprimento da profecia de Ezequiel lá, 34. Se a gente ler também outras passagens aqui, só para ficar bem claro para você que Jesus é o bom pastor, abre Mateus aí, Mateus 10. Mateus capítulo 10, versículo 5 em diante, diz assim: a estes 12 enviou Jesus, aqui é quando Jesus vai dar instrução aos 12 ali, é um momento que ele está dando instruções para eles saírem pregando o evangelho. A esses 12 enviou Jesus dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Né? Que é uma instrução que Jesus dá. Em primeiro lugar, ele vem para o povo de Israel. As profecias se cumprem ali. E ele dá a instrução para que vão atrás das ovelhas perdidas de Israel. E qual era a mensagem? Pregai que está próximo o reino de Deus. Ou seja, o próprio Jesus ali personificava essa ideia do reino está próximo. Então, ainda em Mateus, aí no capítulo 15, diz assim a palavra de Deus, capítulo 15, verso 24. Só para você lembrar aí, né? Jesus veio primeiro lá para o povo de Israel, fazia parte das profecias. Mateus 15, 24 diz, e aqui é aquela cena lá, né, da mulher cananeia, uma cena muito emocionante também das Escrituras. Mas Jesus respondeu: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí agora a gente vai pular para o Evangelho de João, porque Jesus também não veio só para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Né? O pastorado dele, vamos dizer assim, é muito mais amplo. E ele também sai catando as ovelhas de todos os lugares, até chegar em nós também. Capítulo 10 do Evangelho de João, versículo 11, Jesus diz assim: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Aí ele prossegue dizendo: o mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata
e dispersa, que ele está falando dos falsos mestres. E aí então o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e eu dou a vida pelas minhas ovelhas. E aí é o que ele diz, ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Se você for um pouco mais aí na frente, no verso 24, João 10, verso 24, diz assim: rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram: até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhe Jesus: já vos disse, não credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. E aí ele prossegue, né, falando da vida eterna, e aqueles a quem o Pai dá não podem ser arrancados da sua mão. Então, meus caros, né, fica claro aí que Jesus é o bom pastor. Fica claro que a parábola que ele está contando está se referindo justamente ao próprio Deus e a Ele mesmo. E aqui tem algo gracioso e grandioso, porque você tem um Deus buscando. O Deus que busca, e não é só aqui que a gente vê isso. Desde Gênesis, quando o primeiro casal pecou, não é eles que vão até Deus, mas é Deus que vai até eles. É Deus quem os busca, é Deus quem sempre toma iniciativa. Sempre na Bíblia é Deus buscando o homem. O Evangelho é Deus buscando o homem, né? E buscando um homem que não quer conta com ele. Deus não está buscando gente boa, Deus está buscando gente ruim. Deus está buscando pecador. E aqui o texto de Lucas vai deixando claro para nós os dois tipos de pecadores. O pecador que se arrepende e o pecador que permanece com seu coração duro, né? Indiferente às coisas de Deus, indiferente ao próximo, e portanto eles agiam daquela forma. E aí Jesus vai usar a parábola agora para explicar para eles essa miséria toda. Para explicar que os verdadeiros amigos de Deus são aqueles que se alegram com as coisas de Deus, diferente dos fariseus, que estavam com ódio, né? Estavam ali sem se preocupar com aqueles que estavam perdidos. E isso era uma ordem que a própria palavra dá, eles mesmos fracassaram nessa missão. Então, Jesus vai contar essa história, né, desse homem que tinha 100 ovelhas, uma se perde e ele vai atrás dela. Né, a ovelha perdida, a ovelha rebelde. Né, e aqui a gente já consegue entender por que é que o Senhor tem que buscar. Se você olhar bem para a ovelha, e quem conhece a ovelha aqui sabe, e nós já ouvimos várias vezes, é um animal extremamente dócil, extremamente frágil, extremamente estúpido, né, limitadíssimo, sem um pastor e sem um cuidado, ela facilmente se perde, ela facilmente é atacada por outros animais ferozes, precisa ser conduzida o tempo todo porque ela é tola. É um bicho estúpido, é um bicho que precisa de direção o tempo todo, é dependente o tempo todo. Né? E aqui a gente entende por que o homem não busca Deus. Né? Se você ler, por exemplo, Romanos 3,11, que é uma passagem bem conhecida das Escrituras, o apóstolo Paulo mostrando que tanto judeus quanto gregos estavam debaixo do pecado, capítulo 3, e também a humanidade, o verso 10. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Né? Não tem, não adianta. Os homens estão fugindo. Se você olhar para a figura da ovelha, ela é estúpida. E como nós somos sem Deus? Estúpidos. Nós somos tolos, nós somos cegos, nós somos teimosos. Nós somos obstinados no pecado. A gente não está nem aí para nada. A gente só quer saber de satisfazer nossos interesses, nossos próprios desejos e não ligamos para nada. Então, percebe por que Jesus usa a figura da ovelha para se relacionar também conosco? Porque nós somos como ovelhas assim. Ovelhas perdidas, que se Deus não fosse atrás, não ia atrás dele. Se Deus não fosse buscar, não ia buscar ele nunca, por causa do pecado no coração. Então, a ovelha também é um bicho totalmente alienado da sua condição caída. E é óbvio que eu estou comparando a ovelha conosco. Né? O homem sem Deus, ele não percebe que ele está indo para o inferno. Assim como a ovelha, quando ela se desgarra do bando, ela também não tem noção do que ela vai encarar ali na frente, que ela não vai dar conta de se proteger do perigo que está cercando ela o tempo todo. E assim é o homem sem Deus.
Por isso que se Deus não busca, não vai atrás. Por isso que a figura da ovelha encaixa certinho na gente. E se você nessa história aqui, você não está se vendo como uma ovelha necessitada, perdida, que se não fosse a graça, você está no lugar errado, né? E você tem que sondar seu coração se você não está como fariseu ou como publicano, né? Indiferente a Deus, indiferente ao próximo, de uma maneira muito triste. Cuidado, porque a religiosidade vazia não era privilégio só deles, não. Acontece conosco hoje, e se não é o evangelho de Deus, é impossível, meus irmãos, enxergar as coisas. É impossível se enxergar, né? Então eles não se enxergavam, eles não se percebiam, eles não se viam como pecadores, eles não se viam como necessitados, eles não se viam necessariamente como ovelhas perdidas. Eles se achavam os melhores, né? Tipo, nós somos a nata, nós é quem buscamos a Deus, nós somos zelosos da palavra de Deus, nós não somos como esses publicanos, né? Quando você vê a oração do publicano, do fariseu, não somos como eles, nós somos bons. Então, toda vez que você está se vendo bom demais, você está no caminho errado. Se você se acha uma pessoa tão boa a ponto de merecer o amor de Deus e a graça de Deus, você está no caminho errado. Se você se acha uma pessoa tão boa a ponto de merecer a salvação, você está num caminho muito errado. E quanto mais a gente aprofunda nas Escrituras, menos essa ideia fica na nossa cabeça. Porque não tem como, né? Então, é Deus quem faz a coisa acontecer. É Deus quem vai atrás. É Deus quem socorre. É Deus quem se rebaixa. Deus se humilha. Imagine, Jesus deixa a sua glória nos céus para vir buscar essas ovelhas desgarradas, dando a própria vida, encarnando, sofrendo na pele tudo o que passou para que essas ovelhas perdidas fossem reunidas no seu rebanho. E aí outra coisa também que tem a ver com a ovelha e com nós também, que sem Deus a gente se afasta de Deus conscientemente e desejosamente, ama pecar. O nosso coração é fábrica de ídolos e de pecado e de maldade, e aí a tendência nossa é fugir de Deus, é correr de Deus. Quando o primeiro casal peca, você também vai ver lá em Gênesis 3, que uma das coisas que eles fazem é se esconder do Senhor. Assim como o homem continua correndo e fugindo de Deus até hoje. Então, os fariseus, eles sabiam que tinha um Deus, sabia quem era esse Deus das Escrituras, pelo menos, vamos dizer, no campo das ideias, mas eles não o conheciam de verdade, não tinham comunhão com ele de verdade, não foram transformados por ele, e por isso não adianta nada. Né? E aqui vai mostrando esse contraste para nós. Então, por isso que o homem não busca, porque é como uma ovelha perdida, está lá no meio do nada, e se Deus não for buscar, vai morrer, vai se perder, vai fracassar em tudo. E é assim que é. Então, né, voltando aí para o texto lá de Lucas, Jesus continua dizendo, né, busca até encontrá-lo, ou seja, é uma busca incessante. Não é só buscar ou só chamar, mas é ir atrás até que esteja seguro. Né? E aí então o verso 6 vai dizendo para nós, o verso 5, achando a ovelha perdida, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, de alegria. Né? Deus se alegra. A Bíblia diz também que Deus ri, no Salmo 2, quando Deus está vendo a ação dos homens rebeldes contra ele, Deus ri. Deus é um Deus que tem um senso de humor. E também nos criou com essa característica. Então aqui você vê Deus se alegrando por ter encontrado e colocado aquela ovelha em lugar seguro. Ela foi encontrada. Então todas as outras religiões ensinam alguma forma de salvação pelas obras. Não tem jeito. É o homem tentando buscar Deus. Eram como os fariseus, eram como os publicanos, eram como a maioria das religiões hoje. O homem querendo buscar Deus. Né? Geralmente tem aquela pessoa que dá aquele conselho, não, tem que buscar Deus, tem que se apegar mais a Deus, né? Tem que ter mais Deus, mas a palavra Deus assim, bem esvaziada mesmo, bem distante do Deus verdadeiro. Enquanto o Deus do Evangelho é Deus buscando o homem. Né? E aí J.C. Ryle, que é um autor conhecido aqui dos irmãos, ele diz assim no comentário dele sobre essa passagem, ele diz, Cristo está mais disposto a salvar pecadores do que estes de serem salvos. Se fosse depender de nós, ninguém seria salvo. Se fosse depender de nós, não existiriam crentes na face da terra. Se fosse depender de nós, não haveria transformação de vida e não haveria esperança nenhuma e nós íamos fracassar totalmente, sem nenhuma esperança para nenhum, indistintamente. Então, é interessante ver a graça de Deus.
né? Ele vai buscar e vai atrás, e as que o pai dá, ele não lança fora, como a gente viu lá em João. E ele busca mesmo e encontra, e ele é um Deus gracioso, ele não sossega até que isso aconteça. Tinha um poeta inglês, tem um livro do John Stott que ele começa contando sobre esse cara. Ele fez uma poesia sobre Deus, comparando Deus a um cão de caça. Óbvio que ele não está dizendo que Deus é um cachorro, mas ele usa a figura do cão de caça, porque os cães de caça, eles vão farejando até encontrar a presa e só sossega na hora que ele entrega a presa ou a caça para o seu dono. E Deus é assim. Quando Deus quer algum de nós para Ele, não tem como escapar de Deus. Virar crente de verdade não é só você chegar, assumir algumas ideias da Bíblia e se tornar membro de uma igreja batista ou presbiteriana ou qualquer que seja, mas é ser transformado por Ele. É ser transformado pelo Espírito Santo, é ser convencido dos pecados, é se arrepender de verdade e crer nele. E muda tudo. É ser lavado e remido pelo sangue de Cristo. Daí porque dentro da instituição igreja, né, do templo e tal, você tem pessoas, tanto que são verdadeiramente convertidas, quantas que não são e quantas que pensam que são. E todos os três grupos precisam ouvir o evangelho constantemente, porque ele edifica os que são crentes e também leva a salvação àqueles que não são, pelo poder do Espírito. E aí então, Jesus continua falando essa figura da alegria, júbilo, alegria nos ombros, ou seja, ela é tola, talvez está machucada. Algumas ovelhas elas ficam paralisadas de medo quando se partem do grupo. E aí vem Jesus, ou Deus, coloca no ombro, carrega para levar em segurança. Carrega um bicho que é incapaz de fazer qualquer coisa para se salvar. Carrega um bicho que é indefeso totalmente, assim como nós somos. E é um bicho fácil de morrer igual a gente, né? Óbvio, nós não somos bichos, mas somos frágeis e mortais por causa do pecado. Nós dependemos de Deus para tudo. Essa figura do homem carregando uma ovelha no ombro, uma ovelha perdida, conduzindo em segurança, é a imagem maior da graça desse Deus, que pega a gente, nos arranca do pecado e nos traz para a sua luz, nos tira das trevas para a salvação. É Jesus Cristo, é o Senhor, Ele cumpre, é o Filho de Deus, é gracioso, e Ele se enche de alegria, né? E aí, verso 6, indo para casa, se reúne com os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque eu já achei minha ovelha perdida. Né? E todos que são de Deus, amigos de Deus, se alegram com Deus e se alegram nas coisas de Deus e se alegram quando um pecador se arrepende, diferente dos fariseus e publicanos. E aí o verso 7 diz assim para nós: digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu, maior alegria por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Aqui não está dizendo que o pecador vale mais do que todos os justos. Não, Jesus está usando justamente a ironia, porque esses homens se achavam justos. Eles não haviam se arrependido dos seus pecados. Eles não haviam reconhecido Cristo como Senhor de maneira nenhuma. Né? Mas Jesus usa essa expressão: vai ter muito mais alegria por um pecador que se arrepende de verdade. É virar cristão de verdade, não só nominalmente. Não é só ser um membro de uma igreja necessariamente, mas é ser nascido de novo. É ser um pecador arrependido. E não um pecador impenitente ou rebelde contra Deus, como os fariseus eram. Por isso, você tem que analisar em qual grupo você se encaixa. Né? Ou dos pecadores arrependidos, ou dos pecadores ainda rebeldes. Só existem esses dois grupos. Né? E todos aqueles que são salvos sabem que não merecem a salvação. Todos aqueles que vão estar no céu um dia sabem que não vão merecer estar lá. Assim como que muitas pessoas infelizmente se iludem, se enganam. Né? Às vezes pensam que só ter uma religião tá bom, seguir uma tradição tá bom, ou da família, ou dos pais, ou que aprendi. Não. Ou você se encaminha com Deus verdadeiro, o bom pastor que é Cristo, ou você permanece como uma ovelha desgarrada, perdida, rumando à destruição. Então você precisa pensar na sua vida e o quanto Deus é gracioso, o quanto Deus é bondoso. E essa expressão a gente sempre usa muito em missões ou em momentos em que pessoas se convertem, né? Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, mas arrependimento de verdade. É uma ovelha arrependida, é uma ovelha que volta para casa, uma ovelha que está em segurança, do que 99 justos que não necessitam de arrependimento.
ou que acham que não precisam de arrependimento. Eu não sei como está seu coração, o que é que se pensa a respeito de arrependimento, mas até você que já se arrependeu deve sondar o seu arrependimento, né? Você já se arrependeu de verdade? Não estou dizendo você se arrepender de alguns errinhos bobos que você lembra mais ou menos do passado. É arrepender no sentido de reconhecer diante de Deus: Senhor, eu sou totalmente perdido, sou totalmente necessitado, eu não posso me salvar, eu sou um pecador e eu necessito da tua graça. É nesse aspecto que a palavra traz um arrependimento verdadeiro, é você botar o dedo nas feridas, é você reconhecer o seu pecado e a sua miséria diante de Deus, é reconhecer que sem Deus você é uma ovelha desgarrada rumo à perdição. E essa é a ideia. E isso só Deus pode produzir no coração do homem. Eu ainda queria ler, antes de finalizar, Romanos 5. Romanos 5, verso 1. Eu sei que ninguém vai sair agora, né? Então vou só terminar de ler essa passagem. Romanos 5, verso 1, diz assim, a partir do versículo 1. Eu quero ler a partir do 1, mas frisar outros. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Mas eu quero pular logo para o verso 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E aqui tem tudo a ver com a ideia do Deus que busca. Deus prova o seu amor, morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus sabe que se fosse esperar de nós alguma coisa, não ia funcionar. Romanos 3 mostra lá, não há quem busque a Deus. Os homens falam de Deus, mas o coração está longe de Deus. E aqui o verso 6 ele ainda diz: Cristo, quando a gente ainda era fraco, ou seja, totalmente incapaz de qualquer coisa com relação à salvação, a se voltar para Deus, a se arrepender, enfim, totalmente incapaz, como ovelhas mesmo perdidas, ele vai dizer, morreu ao seu tempo, ou seja, no tempo determinado por Deus, pelos ímpios. Essa expressão ímpios são as pessoas rebeldes contra Deus. Morreu por quem não merecia, morreu por quem merecia a morte, se colocou no lugar e amou dessa forma profunda e buscou. E sabe que quando alguém busca, e principalmente o pastor, ele também se arrisca no meio dessa caminhada, isso usando a figura humana. Então imagina, Deus, Cristo, deixa a sua glória, encarnou, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, para que nós pudéssemos ser salvos, para que pudéssemos ser levados em segurança, com o Senhor. Que graça maravilhosa, meus irmãos. Que esperança gloriosa. Então fica a ideia de Hebreus, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Se você negligenciar esse amor tão grande, não há esperança mais nenhuma para você, em religião nenhuma, em lugar nenhum, com pessoa nenhuma. Somente Cristo é esse bom pastor que dá vida pelas suas ovelhas. Somente Ele pode se colocar assim, somente Ele pode falar assim, somente Ele tem esse poder. E essa graça e esse amor tão maravilhoso que veio buscar pessoas como nós. Que Deus bondoso, que Deus glorioso. E nenhuma palavra nossa vai ser suficiente para expressar a grandiosidade desse ato. O maior ato de amor que esse mundo já contemplou.